Como não perder a bênção de Deus? 2 Crônicas 26, capítulo 5, diz assim: Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. O que Deus está falando aqui? Principalmente no versículo 5. Nos dias de Zacarias, Uzias buscou ao Senhor e o Senhor o fez prosperar. Primeira situação que nós devemos falar aqui é o quê? A ação do homem e a reação de Deus. Muita gente, até principalmente quando nós estamos novos convertidos, pensamos que as bênçãos, algumas ministrações falam que as bênçãos correrão atrás de nós. Sim, mas no decorrer da ministração, no decorrer dos estudos, eu entendo que Deus abençoa sim, mas Ele se glorifica mais, Ele se alegra mais quando Ele reage a uma atitude do teu próprio filho. Porque nós entendemos o quê? Vamos nos colocar hoje na situação carnal, pai e filhos humanos. O pai fica mais contente quando ele simplesmente chega do serviço e traz, que nem eu, pro meu filho uma surpresa, pro meu filho pode ser um carrinho de R$1, mas ele fica contente. Mas eu fico mais contente quando eu vejo a atitude dele de querer aquilo, de estar buscando aquilo, de estar tentando, eu quero, pai, uma bicicleta. E ele fica ali buscando da forma dele, tem 5 anos, tentando me convencer de qualquer forma a comprar uma bicicleta para ele. E quando eu consigo comprar essa bicicleta para ele, isso me alegra muito. Então é isso que Deus hoje quer falar para nós, através da sua mensagem. A sua ação terá uma reação do Senhor. E essa reação é o que vai fazer você e Deus se alegrar cada vez mais. Vamos entender no decorrer da mensagem. Agora eu gostaria que você lesse comigo e prestasse bastante atenção nos versículos, em algumas palavras-chave. 2 Crônicas 26, 6, 7. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gabal e contra os meunitas. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. Versículo 12 e 13. O total do chefe dos pais, homens valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. Versículo 14. E preparou Uzias para todo o exército, escudo, lança, capacetes, couraça e arcos, e até fundas, para atirar pedras. Versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras,
e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Texto grande. E no decorrer agora nós vamos entender por que o William separou esse texto tão grande. Porque se eu fosse separar por tópicos e falar exatamente o que eu quero dizer sobre em cima de cada versículo, isso ia demorar mais de 1 hora. Então eu vou tentar dar uma resumida aqui na mensagem. Primeira característica de quem busca a Deus. Nesses versículos nós vamos relatar algumas características que fizeram com que Uzias fosse realmente muito ajudado, muito próspero na vida dele. Rei Uzias, estudando, ele foi levantado como rei, ele tinha apenas 16 anos. E a palavra, você estudando, você percebe que ele e Manassés, foi um dos reis que mais permaneceu sobre Israel. Há algumas controvérsias que é de 52 a 55 anos que eles reinaram sobre Israel. Então, dentro desse período, ele foi muito próspero. Ou como disse no decorrer dessa palavra. E ele teve algumas características de ação que Deus reagiu para abençoar ele. Primeira característica, decisão. Primeira característica de um homem, quando busca a Deus, primeiramente ele tem que estar convicto disso. Ele tem que decidir no teu coração buscar a Deus. E eu não posso, já ministrei aqui sobre ele, eu não posso falar de decisão sem citar aqui Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 5 diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. Ele decidiu, e ele também só tinha 16 anos. Ele decidiu, ele cravou isso no seu coração. E no versículo 9 diz, então Deus deu a Daniel graça. Então foi uma decisão de Daniel com que fez que Deus se agradou e deu a Daniel graça. E a história de Daniel todos conhecem, que deu poder a ele de adivinhações, interpretações de sonhos. Então, não posso deixar de falar que a primeira atitude de um cristão, quando quer buscar a Deus, ele tem que decidir. Ah, irmão, decidir é fácil. Eu estou aqui na igreja hoje, eu vou decidir e vou buscar a Deus. Beleza, hoje você busca, amanhã você busca. Quando chega a primeira dificuldade, quando chega a primeira adversidade, você para. O louvor desta noite também falou de decisão, que nós devemos lutar contra a multidão, nós devemos lutar contra a adversidade, nós devemos romper as barreiras para buscar ao Senhor. E Uzias fez isso. Creio eu que ele, com 16 anos, muitos foram as dificuldades para ele reinar com 16 anos. Muita foi a dificuldade, muito foram os obstáculos para que ele pudesse desistir e entregar o seu reinado. Mas ele decidiu, ele aceitou o seu chamado. E ali ele reinou. Segunda atitude, quando nós buscamos a Deus, nós devemos ter fé que iremos encontrá-lo. Como já ministrei aqui em outras vezes, muitas vezes nós oramos, mas não acreditamos que o próprio Deus está ouvindo as nossas orações. Nós dobramos os nossos joelhos, oramos, mas no final da nossa oração nós falamos, será que Deus ouviu? Será que o Pai realmente está com os seus ouvidos atentos à minha oração? Então, segunda característica, ter fé que vai encontrá-lo. Terceira, reconhecer a soberania de Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós decidimos buscar a Deus, quando nós temos a fé que iremos encontrá-lo, nós estamos reconhecendo que Deus é soberano e que para aquela situação a qual nós estamos passando, só Deus pode nos tirar, só Deus pode nos livrar. É isso que nós devemos ter cravado no nosso coração. Quarto, desejamos fazer a vontade de Deus. Aí é o negócio. Aí é onde começa a pegar. Por quê? Quando nós buscamos a Deus, nós queremos geralmente que Deus realiza a nossa vontade. E quando nós estamos nessa fase, nós devemos o quê? Entender que nem sempre a nossa vontade é o melhor para nós.
O nosso Pai, o nosso Deus sabe realmente aquilo que é o melhor para nós. E quantas vezes nós buscamos a Deus e Deus não responde? Ou então aquela bênção que você tanto procura, que você tanto espera, não vem. Aí toda aquela decisão vai por água abaixo. Toda aquela fé que nós temos que nós vamos encontrá-lo, já começa a ir por água abaixo. Todo aquele poder que nós sabemos que Deus tem com a sua soberania, já vai por água abaixo. Porque Deus está falando, irmãos, filhos, essa bênção que tu tanto pede não é para você agora. Espera mais um pouquinho, aguarda mais um pouquinho. Mas é difícil nós entendermos que a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Depois, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, nós entendemos porque a bênção chega. E aí nós entendemos por que Deus não nos abençoou antes. Porque talvez aquela bênção correria pelas nossas mãos. Nós não estávamos amadurecidos, estruturados para receber a tal bênção. Quinto, estar aberto ao novo de Deus. Quem aqui está aberto para o novo de Deus? Nós devemos estar com o nosso coração sempre aberto ao novo de Deus. Você acha que um menino com 16 anos se torna rei em Israel? Você acha que ele está esperando, ele planejou, ele sonhou alguma coisa? Não deu tempo. Então ele tinha que estar aberto ao novo de Deus, ao que Deus tinha preparado para ele. Você acha que ele achou, na maior das hipóteses, que ele ia ter 300 mil homens que serviriam a ele? Você pode hoje imaginar 300 mil homens servindo a você? É coisa inexplicável. Então, nós devemos estar abertos ao novo de Deus, porque o novo de Deus sempre nos surpreende. O novo de Deus sempre é melhor do que aquilo que nós estávamos esperando. As 5 características de quem busca Deus. Eu esqueci de falar no começo. Se vocês pudessem estar anotando essas características. Primeira. Acho que pulou alguma coisa aqui, mas vamos embora. Agora nós vamos entender quais são as características que Deus procura no homem para poder abençoá-lo. Quais são os princípios, que não está aqui, quais são os princípios que Deus procura em mim e em você para poder reagir, para poder nos abençoar dentro daquilo que nós procuramos. Primeiramente, entender. Primeiro, vontade permissiva de Deus. O que é vontade permissiva de Deus e o que é realmente a vontade de Deus? Como eu estava falando aqui do meu filho, às vezes ele quer uma coisa que eu sei que não é bênção. Eu sei que pode ser que ele vá se machucar, pode ser que aquilo lá talvez não traga felicidade. Assim é o nosso Pai, Deus. Às vezes de tanto nós pedirmos, tanto nós incomodar Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Para que depois nós reconhecemos que aquilo não era para acontecer naquele momento, naquela hora. Segundo, marcas do seu caráter. Marcas do meu caráter. O que significa caráter? Como você tem levado a sua vida hoje? Aí às vezes nós reclamamos, minha vida não anda, eu não sou próspero, o que eu recebo vai embora, não dá para me pagar. Vamos olhar lá atrás. Vamos ver se nós estamos sendo dignos de caráter, como a palavra nos diz, homem íntegro e reto diante da presença do Senhor. Como, por exemplo, nós podemos citar aqui, tem um louvor que fala, a passagem fala de Noé. Eu achei graça em você, Noé. Por quê? Porque Deus achou graça em Noé. A Bíblia nos fala porque Noé era homem íntegro e reto. Outro homem que nós podemos falar, que Deus também se orgulha, é de Jó. Jó, a Bíblia nos fala, nos relata, que Jó oferecia holocausto pelo sacrifício dos seus filhos. Quem sabe os meus filhos pecaram contra Deus? Homem íntegro e reto. Então Deus os abençoou. No caso de Noé,
Deus o livrou, ainda deu honra, porque permitiu que dele houvesse uma nova nação, uma nova geração após o dilúvio. Terceiro, esse era o tema, né? Princípios de Deus para fazer alguém prosperar, mas agora vamos pular. 3. Respostas às nossas atitudes, como já tenho falado aqui. 4. Obediência aos mandamentos de Deus. Esse é o foco mais importante. Não tem como você caminhar, não tem como você andar, se você não obedecer aos mandamentos do Senhor, não cumprir os mandamentos do Senhor, seja na casa do Senhor ou seja na vida lá fora. Isso tem a ver com o tópico anterior. Formação do meu e do seu caráter. O que está baseado o meu e seu caráter? O caráter do crente, o caráter do cristão. É nos mandamentos do Senhor. Não roubar, não matar, amar o teu irmão ao teu próximo. Isso é o que é forjado o caráter de um cristão. E muita gente nos dias de hoje tem esquecido dos mandamentos de Deus. Tem vivido a vida como ela é. Tem corrido atrás das coisas, dando jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro sempre dá errado. Você pode até tirar vantagem de uma situação hoje, você pode tirar uma vantagem de uma situação amanhã, mas quando chegar na concretização, você vê que deu errado. Você dá um passo para frente, mais 2 para trás. Você vai ter que começar tudo de novo. C. Agora vamos começar a entender. E eu vou citar aqui 10 características da bênção de Deus. Aí, irmão, você recebe de qualquer forma. Se é eu recebo, eu quero, é para mim. Aí, e vamos declarar com voz de autoridade. Amém? Primeiro, seus inimigos são derrotados. Segundo, você irá conquistar o território do inimigo. Terceiro, uma ação direta de Deus irá acontecer na sua vida. Quem está recebendo? Você será reconhecido até por quem não te conhece. Muita gente procura isso. Agora eu sei que todo mundo vai receber isso daí. Você terá prosperidade material. Vou parar aqui por enquanto. No texto que a gente leu, falou que Uzias era amante da agricultura. O que isso quer dizer? Fruto, prosperidade, alimento na tua casa não vai faltar. É isso que está falando, prosperidade material. Nós não estamos falando aqui de prosperidade espiritual. Nós estamos falando daquilo que você busca, como o nosso pastor sempre ministra aqui. Que nós devemos comer o melhor desta terra. Então, se você tem buscado isso, se você seguir até esses princípios que foi falado até agora, você terá prosperidade material. Sexto, você vai ser revestido de autoridade do Senhor. 7, você terá estratégia que ninguém tem. Vou fazer mais uma pausa aqui. O que significa estratégia dentro do texto que nós lemos? Naquela época, irmãos, a guerra era com espada, com escudo, mão, era assim. E Deus, e Uzias ali, mediante a batalha, Deus deu a ele uma nova estratégia para vencer o inimigo. Por isso que eu pedi para que lêssemos atentos a cada versículo. No versículo nós entendemos que Deus deu a estratégia de Uzias para criar uma máquina de engenheiros, aonde ele conseguia lançar setas, flechas e pedras a longa distância. Eu entendo que, como já assisti alguns filmes, eu entendo que aqueles exércitos estavam chegando até a cidade a qual ele se fortificou, e ali com escudos, com espadas, tentando adentrar aqueles muros. Então Deus dá a estratégia a eles para ficar em cima então dos muros, com essas máquinas, para que então o inimigo não chegasse perto da cidade fortificada. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que o inimigo não irá chegar nem perto da bênção que o Senhor tem para a tua vida.
Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar ousadia e autoridade para você passar por cima dos vossos inimigos. Aqueles que te perseguem verão a tua vitória. Porque Deus dará a estratégia. Eu não sei como, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem os seus inimigos a bater, mas Deus dará uma estratégia para cada um. Deus deu estratégia para Davi vencer o gigante Golias. E no decorrer da passagem ali de Davi, você entende que não foi só um gigante que Davi derrotou, não. Golias foi só o primeiro. Se você ler no decorrer do livro, se eu não me engano é de 1º ou 2 Samuel, você vai ver ali a história de Davi. Davi derrota 7 gigantes, irmãos. 7 gigantes Davi derrota. Eu não sei se você tem 7 gigantes na sua vida, mas para cada um Deus vai te dar estratégia para você vencê-lo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 8º, você se tornará autossuficiente. O que isso quer dizer? Autossuficiente. Nós vamos entender, tá? Tudo isso no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Autossuficiente quer dizer o quê? Que Deus vai te abençoar, irmãos. E essa bênção será estável. Você não precisará mais correr atrás dos outros, porque Deus já te ajudou maravilhosamente. Foi isso que o texto falou. 9, que eu acabei de falar, as bênçãos de Deus serão duráveis. Não é aquela bênção que você pega hoje e amanhã escorre pelas suas mãos. A bênção do Senhor será durável. Na vida de Uzias, durou 52 a 55 anos. Isso tá bom para vocês? Se a bênção que você recebeu hoje durar na sua mão 50 anos, tá bom para você? Para mim, creio eu que tá, que eu tô com 32, 50, então 82 já vou estar. Então, para mim, acho que tá bom. 10º e último. Quem quer, receba. Você se tornará forte. Você se tornará forte. Mas não esquecendo de nada daquilo que Deus falou desde o começo. Decidindo buscar a Deus no seu coração. Acreditando que você irá encontrá-lo. É os 2 princípios. Depois, as coisas são consequências. E isso aconteceu com Uzias. Tudo isso que nós lemos do versículo 5 ao 16 aconteceu na vida de Uzias. Só que, irmão William, o tema de hoje é como jogar a bênção fora. Como jogamos a bênção fora. Só que até agora você só falou de bênção, você só falou de prosperidade, você só falou de vitória, você só profetizou na minha vida. O que isso tem a ver com o tema? É agora que começa a mensagem. Por quê? Uzias teve tudo isso. Talvez eu e você também já tivemos tudo isso, ou estamos no processo de estar adquirindo tudo isso. Só que Uzias cometeu um erro, que está em 2 Crônicas 26:16. E havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí é que está. Simplesmente nesse versículo, está 3 tópicos aonde o rei Uzias caiu. Primeiro, quando a palavra nos diz que ele exaltou o seu coração. Eu quero colocar simplesmente esse nesta noite. Depois, se o pastor me der outra oportunidade, eu destrinjo o restante. Exaltou o teu coração. E aqui nós vamos colocar esse exaltou o teu coração, colocando no dicionário, você estudando, você vai ver que exaltar ao teu coração, quando Deus fala na Bíblia, exaltou o teu coração, ele simboliza a soberba. Irmão William, o que é soberba? Quando eu comecei a estudar, até eu estudei, eu falei, eu não sou soberbo, né? Para mim, soberbo é aquele que, entre aspas, não tem nada e fica falando para todo mundo que tem tudo, né?
Eu imaginava isso. Eu falei, não, eu não sou soberbo. Jamais. E aí eu fui vendo o que esses homens que a Bíblia relata, que exaltou o teu coração até se corromper, o que isso significava. E Uzias, então, cometeu este erro. Aonde que ele se exaltou? Um dia eu ouvi uma palavra que falou assim: existem homens que têm a unção de rei e existem homens que têm a unção de sacerdote. Uzias tinha a unção de rei. Uzias, como rei, ele era o melhor rei da terra. Ele era o cara. Ele era o camarada mais forte, que tinha sua fama espalhada por toda a terra. Ele era conhecido por todo lugar. Falava de Uzias, o povo, o inimigo temia, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Mas ele exaltou o teu coração e foi colocar a mão onde ele não era chamado. Ele, com todo esse poder, com toda essa autoridade, ele achou que ele podia ir ao altar do Senhor e queimar incenso. Isso não é função de rei, isso é função de sacerdote. E quando a palavra nos relata sobre isso, acontece muito disso nos nossos dias. Vou dar 2 exemplos. O camarada chega na firma, estava desempregado, todo lascado, vendendo o almoço para comer a janta. Chega lá, o cara fala assim: eu tenho o salário mínimo para te oferecer. Ô glória, aleluias. Aí começa a trabalhar lá, passa 1 ano, sobe de cargo. Passa 2 anos, sobe de cargo. Passa 3 anos, sobe de cargo. Daqui a pouco ele fala: eu sou melhor do que o dono. Eu sou melhor do que, eu administro melhor do que o dono da empresa. Isso eu aprendi na palavra. Isso é soberba. E aí eu vou te chegar mais longe. Na nossa igreja, nas igrejas de hoje, acontece isso também. O cara chega todo lascado na igreja, todo humilhado, derrotado, abatido, triste. Aí o pastor vem e abraça ele, pega ele, vamos orar, vamos jejuar. O cara vai e começa a se levantar, começa a prosperar. Aí o pastor, diácono, daqui a pouco evangelista, daqui a pouco bispo, como ele ministrou, né, pra mim e tal. Daqui a pouco bispo. E aí tal, tá subindo, daqui a pouco. E nisso o pastor, presidente, vai ficando velhinho, né? Começa a ficar mais sentadinho, começa a ficar mais de canto, e aí esse fulano começa, pá, e o fogo do céu caindo. Aí de repente, olha, você é membro da igreja fulano de tal, do pastor lá, e vira e fala: que pastor? O cara que ajudou ele, o cara que acolheu ele quando ele chegou na igreja, que fez tudo por ele, às vezes deixou de fazer coisa na casa dele para ajudar esse membro. Eu falo porque eu passei por isso, irmãos. Na outra igreja onde eu estava. Alguns aqui conhecem o pastor William. Ele era um cara que um cunhado meu até brincava. Viu ele passando na garoa a pé. Falou: ô William, cadê o carro do pastor? Eu falei: não tem carro não. E o pessoal tudo andando de carro. O pastor ajudava todo mundo que chegava na igreja. E no dia que o pastor mais precisou dos membros, cadê os membros? Cadê todos aqueles que ele tinha ajudado? Viraram as costas, abandonaram o ministério. Hoje sabe onde ele está? Caído. Então, irmãos, isso acontece muito, tanto nas empresas quanto na igreja. Quando não, sabe o que o membro faz? Chegou, começa a bater de frente com o pastor. Assim não, assim está errado. Eu acho melhor fazer assim, fazer assado. Divide a igreja, abre outro ministério. Eu não sou contra aos ministérios que estão abrindo por aí não, mas nós temos que saber o fundamento dos ministérios que estão sendo abertos, se houve divisão, se foi debaixo de desobediência. Hoje tem acontecido muito disso. E aí eu vou mais longe. Dura coisa, irmão. A Bíblia relata sobre vários pecados, mas dura coisa é você se ensoberbecer o seu coração, exaltar o seu coração. Porque Deus, em Tiago,
acho que está até no tema, em Tiago 4 diz que Deus resiste ao soberbo, Ele enfrenta o soberbo, Ele vai de encontro ao soberbo. Sabe por quê? Porque Ele lembra do diabo, Ele lembra de Satanás. Satanás levantou o seu coração, exaltou o trono do Senhor. Então toda vez que nós exaltamos o nosso coração, independente se é para ser melhor do que Deus ou se é para ser melhor do que o nosso líder, Ele enfrenta, Ele rebate a gente. Por isso que a nossa vida não anda. Por isso que as coisas começam a acontecer e você olha para si mesmo, por que não está caminhando, por que não está acontecendo? Mas você não olha para si mesmo, não sabe o que você está fazendo, não sabe como está inflamado o teu coração. Eu vou falar para vocês uma coisa. Imagine como Deus, como diz em Tiago, fica bravo. Ah, Deus é amor, é. Olha só, imagine Deus como Ele fica bravo e irritado quando alguém exalta o trono dEle, quando alguém é soberbo diante aos seus líderes. A palavra nos diz que Satanás exaltou o trono do Senhor. E com essa exaltação, com essa rebeldia, ele levou com ele 1/3 dos anjos do céu. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que fizeram para mim um dia. Lembra do cara que levou 1/3 das coisas que você tem para ver se você não fica bravo, se você não fica nervoso? Lembra de tudo aquilo que você tinha. E se alguém tirar alguma coisa de você, lembra dele. Ou alguma situação, alguma atitude faz você lembrar desse camarada que tirou alguma coisa de você. Por isso que Deus fala, perdoa. Porque o nosso natural é realmente ficar revoltado, ficar indignado. Porque, imagine Deus, tinha todos os seus anjos ali. E por causa de Satanás, rebelde, que exaltou o seu coração, que ensoberbeceu, levou com ele 1/3 dos anjos do Senhor. Eu imagino Deus olhando e vendo todos aqueles anjos indo embora, caindo na terra. Como foi a dor de Deus. Então imagine lembrar. Então é por isso que às vezes a nossa vida não anda. Porque Deus está resistindo à nossa oração, ao nosso clamor. Porque na hora de você orar, você se dobrar diante do Senhor, você é humilde. Na sua casa, na hora que a adversidade vem, você é humilde. Mas às vezes quando você chega na igreja, quando você chega no seu serviço, você exalta o seu coração. Então é isso, irmãos. Provérbios 16:18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. É isso que aconteceu com Uzias, no versículo 16. Primeiro, exaltou o seu coração. A exaltação do seu coração foi o quê? Foi ele querer colocar a mão aonde ele não era chamado. Após isso, ele transgrediu um dos mandamentos do Senhor. Depois disso, veio a queda. A queda o que foi? Porque ele não se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Quando os sacerdotes entram naquele local e falam, Rei Uzias, não cabe a ti fazer holocausto, não cabe a ti queimar incenso. Ele poderia ali naquela hora reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que estava errado, reconhecer que estava errando, e então Deus poderia voltar atrás. Mas Uzias foi homem mais uma vez, decidido, e não reconheceu a soberania, não reconheceu que ele estava errado. E a palavra nos diz que, naquele mesmo momento, ele foi ferido com uma lepra. Ô irmão William, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que eu vou ficar doente? Não. Eu estou querendo dizer que ainda é tempo de arrependimento. Eu quero dizer que ainda há tempo de se arrepender se algum dia, se em algum momento, nós fomos soberbos. Se nós exaltamos o nosso coração contra o Senhor, contra o nosso líder, contra o nosso pastor, contra os nossos pais. Eu tenho 32 anos, eu tenho meu pai e minha mãe vivos ainda. E mesma coisa sou com eles. Se um dia eu exaltar o meu coração e por um acaso eu achar que eu sou melhor do que o meu pai e minha mãe, a minha vida não vai andar.
a minha vida não vai prosperar. A Bíblia fala, respeite o teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Então, aí está o segredo, irmãos. Não vamos fazer como Uzias, que foi um homem muito abençoado, foi um homem muito próspero na terra, mas por causa de um deslize, e por causa que ele não se arrependeu, ele morreu leproso. E nós fazemos até um paralelo. Forte, ficou doente. Chefe de multidões, reconhecido por toda a terra, morreu sozinho, abandonado. Foi isolado numa cidade de leprosos. Não estou querendo que isso aconteça nem comigo nem com você. Porque nós estamos hoje no tempo da graça. E quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós nos dobramos diante do Senhor, falamos, Senhor, eu me arrependo, me ajuda, tira isso de mim, eu não quero isso para a minha vida, porque dura coisa é bater de frente com o Senhor. Nós estamos no tempo da graça, irmão, e Deus derramará a tua graça sobre nós.